Qual é a igreja de Deus? Existe uma igreja verdadeira? Será que existe a igreja que Deus instituiu aqui nessa terra? Será que alguém pode dizer que a minha igreja é a igreja verdadeira? São Cipriano, ele diz que não há salvação fora da igreja. E eu concordo com ele. Não existe salvação fora da igreja católica. E eu concordo com ele. Só que precisamos primeiro definir o que significa igreja católica. Eu acho uma petulância, eu acho até, ou às vezes muita coragem, alguém dizer que a minha denominação é a igreja verdadeira. Pela Bíblia, nós vemos que Jesus, ele morreu pela igreja. Se nós formos ler Atos, capítulo de número 20, versículo de número 28, o apóstolo diz que o Espírito Santo constituiu o bispo para pastorear a igreja de Deus. A igreja de Deus, a qual ele, o próprio Deus, comprou com o próprio sangue. Ou seja, existe uma igreja que Jesus, o próprio Deus, comprou com o seu sangue. É o que diz a Bíblia. Se nós formos para Efésios 5, versículo de número 28, diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, existe uma igreja pela qual Cristo derramou seu sangue, comprou-a com seu sangue e se entregou por ela. Existe uma igreja e a Bíblia ela é bem taxativa e direta com isso. Agora, qual será essa igreja? Bom, a Adventista do sétimo dia diz que ela é a igreja verdadeira porque ela aguarda os mandamentos, né, sobre a questão do sábado, porque ela e o Testemunho de Jeová guardam um sábado, e ela toma para si esse título de igreja verdadeira, porque lá em Apocalipse diz que a igreja verdadeira guarda os meus mandamentos, etc. Diz também que a igreja é verdadeira porque uma profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, que eles traduzem ou interpretam como 2.300 anos, que terminou lá em 1844 e etc. E eles acham que eles são a igreja verdadeira. Bom, outras igrejas, como a própria igreja católica, diz que ela é a igreja verdadeira. Cada igreja toma para si o título de igreja verdadeira. E pior, cada igreja toma para si o título de a igreja que interpreta biblicamente suas doutrinas. Essas igrejas tomam para si o poder de dizer que a interpretação que elas dão às doutrinas bíblicas estão corretas. Não, a minha forma de interpretar está certa e a da outra igreja não. Eu, como já disse em outros vídeos, tudo que eu digo aqui é a minha opinião, é a minha interpretação, é como eu enxergo a Bíblia. Eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. Porque eu sou falho, eu sou um ser humano. A Bíblia é a verdade. Cristo é a verdade. As escrituras são infalíveis, são inerrantes, mas a minha interpretação não é infalível. Por mais que o Espírito Santo esteja em mim, por mais que o Espírito Santo ilumine e guie a pessoa por toda a verdade, não podemos esquecer que nós somos falhos. Agora, uma pessoa que diz que a minha interpretação, né, uma pessoa dizendo a minha está correta, a sua não. Se você difere de mim em algum ponto doutrinário, teológico, você é o errado, eu não. A sua igreja é errada, a minha não. Tratam como se igreja, como se denominação fosse time de futebol. O meu time é melhor do que o seu. Tratam como se o seu pastor, né, o jogador do time, o atacante, fosse melhor do que o pastor do outro. Não, o meu pastor está com a razão, o seu pastor não. Nunca vi ninguém dizendo, não, eu estou errado, você está certo.
Eu nunca vi ninguém dizendo isso. Cada um toma para si a petulância de dizer que está correto e o outro está errado. Bom, vimos na Bíblia que Jesus morreu por uma igreja. Comprou uma igreja com seu sangue. Mas será que ele fala qual igreja é essa que ele comprou com seu sangue? Será que é a Batista? Quadrangular? Metodista? Assembleia? Será? Vamos ver o que Jesus fala em Apocalipse capítulo 5. Fala assim, 5 versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja que lá em Atos Deus comprou com o seu sangue, a igreja lá em Efésio que Jesus se entregou por ela, é a mesma igreja que diz aqui que ele comprou com o seu sangue. Pessoas, homens de toda tribo, raça, língua e nação. Igreja, querido, não é adventista. Igreja não é assembleia, nem quadrangular e nem batista. Não é metodista. Igreja são pessoas que creem em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. A igreja de Deus, voltando ao que diz São Cipriano, não há salvação fora da igreja. Igreja católica. A palavra católica significa universal. Quer dizer que a igreja de Deus está espalhada por todo o mundo. A igreja de Deus não é feita de tijolo. A igreja de Deus, a verdadeira igreja, aquela que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, essa igreja é de carne e osso, é a morada do Espírito Santo, é o templo de Deus. Não tem placa, não tem CNPJ, não tem nada disso. A igreja de Deus é aquela que caminha, é aquela que cumpre o ID de Jesus. São pessoas. Podem ser que elas sejam membros de uma instituição religiosa, pode ser que não, mas são crentes em Jesus Cristo. Crê naquilo que Deus fez por ele na cruz. Esses sim são a verdadeira igreja de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.